2h42. Retomamos agora o contato com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Nós estamos falando da alta do dólar, do movimento internacional. Alex, só para a gente retomar, você falava que o fato relevante agora de curto prazo, que está pressionando mais especificamente hoje, desde ontem, é a preocupação com uma revisão do acordo nuclear do Irã, é isso? Exatamente, Denise. Na verdade, o dólar, já havia uma expectativa do dólar se valorizar frente às demais moedas, em virtude do processo de ajuste da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, já havia essa tendência do dólar sair de 3,20, 3,30 no início do ano, para chegar ao final do ano em torno de 3,40, 3,50. Tinha essa expectativa. Nos últimos dias, com essa tensão ampliada entre Estados Unidos e alguns aliados na Europa, também Rússia e China, que assinaram um acordo de revisão nuclear com o Irã, para redução, né, dos trabalhos do Irã em relação à atividade nuclear, agora essa preocupação aumentou. Por quê? O Trump pode anunciar daqui a pouco a revisão desse acordo e sair do acordo. Lembrando que Irã é um dos principais produtores de petróleo, se não o principal produtor de petróleo do mundo. E Venezuela também. Esses dois países sofreram sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Quer dizer, a Venezuela, o Irã pode sofrer a partir de agora, da desistência do Trump. Isso ganhou muita força logo pela manhã. O jornal The New York Times noticiou isso, que pessoas do alto escalão do Trump, da Casa Branca, já tem informações de que ele vai desistir sim do acordo. Então, ao longo do dia, o dólar disparou e não tem perspectiva de retornar, justamente porque nós não estamos falando no desequilíbrio de relação comercial, importações e exportações, ou seja, de oferta e demanda. São fatores extremamente subjetivos e que não tem uma perspectiva de mudança tão rapidamente, né? Porque depende de um desejo do Trump. E a gente tem percebido, nesse um ano e pouco que ele está à frente do governo norte-americano, que ele é totalmente imprevisível e tem se demonstrado bastante protecionista. Isso tem sido bastante ruim para as relações comerciais e acaba claramente subindo o preço do petróleo, disparando o dólar frente às demais moedas. Isso tem um impacto muito negativo nas economias emergentes, que é o caso do Brasil, né, Denise? Exatamente. Se fala que o Brasil, por enquanto, não sentiria o impacto mais forte dessa alta do dólar, mas sempre fica uma certa preocupação, né? Nós já temos acompanhado a Petrobras anunciando sucessivos reajustes de preços e em algum momento isso pode bater na inflação também. Por mais baixa que ela esteja, representa piora do poder de compra, piora aí no orçamento das empresas que dependem, por exemplo, de frete, aumentou o gás também para as empresas. Então você tem um aumento de custos que atrapalha consumo, atrapalha investimentos, ainda que os índices permaneçam baixos, né? Sem dúvida, Denise. Há um encarecimento, por exemplo, de produtos importados. Nesse momento de recuperação da atividade econômica, a gente sabe que a oferta doméstica ela não tem essa capacidade ainda para atender a demanda. Quando essa demanda passar a se acelerar e vamos precisar de produtos importados, isso já vem acontecendo no ritmo lento, mas já vem acontecendo e acaba, como você mesmo disse, tendo um impacto direto sobre a inflação. O risco, por exemplo, de um reajuste de combustíveis, né, acontecer a cada momento. É claro que nós estamos num momento diferente daquele que vivemos em 2002, quando teve uma desvalorização, que o real chegou a quase R$4 por dólar. Era um problema ali de eleições. Devemos ter isso de novo neste ano, porém com um impacto menor do que foi em 2002. Neste ano, a grande diferença não é só as eleições. As eleições também vão colocar um pouco mais de combustível nessa fogueira do dólar alto. Mas o principal motivo é mesmo essa postura bastante atabalhoada do Trump, né, com relação aos acordos, ao acordo de nuclear com o Irã e, claro, de novo, com as tensões com Rússia, China, que ele vem impondo, querendo fazer uma guerra comercial que, neste momento, a gente acredita que é desnecessária. Porém, Trump, precisa dar a resposta aos seus aliados, a sua plataforma, né, de apoio, o qual colocou ele na presidência dos Estados Unidos. As empresas lá nos Estados Unidos, dos setores de aço, por exemplo, setor de alumínio, ou seja, commodities
metálicas estão pressionando. Então ele tem tomado essas medidas para jogar para a torcida interna lá nos Estados Unidos. Isso é ruim para o ambiente globalizado, né? Exatamente, nós já temos algumas consequências mais sérias. Nessa semana, a Argentina já havia elevado os juros para 40% ao ano e o Maurício Macri, o presidente lá, em um vídeo de 3 minutos, ele anunciou que vai pedir ajuda ao FMI para tirar o país da crise. Então parece uma volta ao passado, aquela época em que os países pediam socorro constantemente ao FMI, tinha aquela época se falava do efeito Orloff, que o que acontecia na Argentina depois acontecia aqui no Brasil, mas é isso, foi a primeira vez em 10 anos que a Argentina recorre à instituição, desde que ela pagou a dívida com o fundo. Por isso que eu falo, parece uma volta ao passado, né, Alex? É verdade, Neide. Nós estamos revivendo aquilo que foi em 2001, 2002, mais precisamente por conta da Argentina. A Argentina tem um grave problema, ela tem um baixo nível de reservas internacionais, que não é o caso do Brasil. Então isso ajuda o Brasil a absorver um pouco mais o impacto dessa desvalorização do câmbio. Já a Argentina ela é muito dependente do dólar, né? Então isso acaba tendo um efeito direto sobre a moeda doméstica e aí naturalmente sobre a inflação, e por isso precisa subir a taxa de juros. Nós fizemos um levantamento essa semana com 132 países e a Argentina é o país que tem a maior taxa de juro básico do mundo, 40% ao mês, 40% ao ano. Isso é aquilo que ela viveu um pouco lá atrás. De novo, tem um impacto no Brasil, tem preocupações, mas eu acho que isso não muda, por exemplo, a decisão do Banco Central aqui no Brasil de cortar a taxa de juros na próxima semana. A gente ainda acredita que com a economia bastante fraca, a inflação ainda sob controle, mesmo com essa desvalorização do dólar, não terá um impacto doméstico. Claro que ficam as preocupações colocadas à mesa, o Banco Central vai analisar, sim, qual é o impacto disso, mas por enquanto, ficando nessa taxa nesse nível, a 3,50, 3,60, a gente acredita que o impacto sobre a inflação é moderado neste ano. Conversamos com Alex Agostini, que é economista-chefe da Ocean Rating. Alex, muito obrigado, uma boa tarde.